Olá, aqui é Maria Naê, mais conhecida como Jurema, e esse é o canal Tudo Medicina, onde nós vamos abranger diversos temas dentro da espiritualidade, com foco também muito grande no xamanismo, que é onde o meu coração vibra mais fortemente. Eu sei também que infelizmente ainda há muitos preconceitos ligados ao xamanismo, às medicinas da floresta, então esse canal tem o intuito de trazer informação. Mas de antemão eu já vou pedindo para vocês curtirem, comentarem, compartilharem com os amigos de vocês. O que é xamanismo? O xamanismo, ele teve início lá na Sibéria. E muita gente assimila xamanismo com os indígenas. E o que afinal os dois têm a ver? Os indígenas, na verdade, eles nunca perderam a essência, eles nunca perderam a ritualística deles, a forma de viver, toda a ancestralidade deles é sempre carregada com eles. Então eles nunca perderam os velhos hábitos, eles nunca perderam a essência de quem eles são. Por isso a essência dos indígenas é tão importante no nosso trabalho dentro do xamanismo. Resgatamos a nossa essência a partir disso. Um ponto muito forte dentro do xamanismo é essa não dissociação do físico, do espiritual e do científico. Tudo trabalha em conjunto. Então nós temos um exemplo muito forte que é a medicina do rapé, que trabalha muito o nosso físico. Nós temos muitos sentires, muitas coisas ligadas ao físico, porém, se não trabalhada com o espiritual, de nada adianta, ela não é eficaz. Um dos principais exemplos que nós trazemos dentro do xamanismo é de que sejamos sempre mais observadores. Todo mundo que se trabalha dentro do xamanismo acaba se tornando mais observador. Observador de si, dos outros, do nosso meio. Quando você começa a se trabalhar, você passa a escutar sinais simples sobre você mesmo, a respeito da natureza. O nosso corpo, ele grita, ele dá sinais o tempo todo para nós. Por exemplo, uma pessoa antes de adoecer, ela tem diversos sinais. Eu estou tendo uma má alimentação por muito tempo e algo começa a ser mostrado que meu estômago não está bem e que se eu não parar com aqueles hábitos, eu vou adoecer. Ele está avisando, você está tendo mal-estar e continua, consequentemente, vai adoecer. Agora, se você começar a prestar atenção nesses sinais, você pode se beneficiar e deixar de que aconteçam muitas coisas negativas. Isso também pode ser em todas as áreas das nossas vidas. A gente é avisado o tempo todo, olha, não vai por aquele caminho, não vai ser bom andar por ali. A gente tem a intuição, mas não escuta. Então, a partir do momento que a gente começa a se trabalhar mais arduamente dentro do xamanismo, a gente começa a prestar mais atenção nesses sinais que nos é dado. Tudo para nós é visto como medicina, por isso o nome do canal. Para nós, medicina não é só numa ritualística, por exemplo, num ritual de ayahuasca. A medicina está em tudo. A gente pode ver tudo como medicina. O alimento, ele pode tanto nos fazer bem como mal, depende do que você está comendo e como. Né? Então, ele pode ser medicina para você. Se você se alimentar só de coisas saudáveis, com certeza ele vai ser medicina. Mas a gente não fala só disso, as coisas vão muito além, desde atos simples, como, por exemplo, aprender a se conectar. Quando a gente fala dos indígenas, eles nunca esqueceram da conexão que eles têm com a Pachamama, que é a terra. Às vezes tem pessoas que trabalham dentro de escritório e ficam lá o dia todo e nem se lembram de levantar da cadeira, fazer alguma movimentação, mal levanta para ir ao banheiro. E às vezes o nosso corpo está pedindo apenas para que saia, para respirar um ar diferente, um ar puro, sentir a brisa do vento, para que tome um sol. A gente pode ver como medicina também coisas simples, como num dia que eu estou extremamente carregada, eu simplesmente parar tudo que eu estou fazendo e ir me conectar com a terra. Tirar os meus sapatos e me conectar com a terra. Você vai ver descarregar praticamente na hora. Então, tudo é visto como medicina. Para muitos, o xamanismo ele se resume só à ayahuasca, que foi algo que se tornou muito popular ultimamente. Muita gente foi ter sua experiência, enfim, mas o xamanismo ele tem muitas outras medicinas da floresta, como o tabaco, como o cumbaiá, que também é feito de ervas e tabaco, ou só de ervas, a sananga, que é um colírio para os olhos, o cambô, que é o veneno do sapo, ele limpa e purifica o nosso corpo,
A ayahuasca, que é uma das mais populares, é conhecida com vários nomes. Um que a gente acaba usando bastante, que a gente vê bastante, é o vinho das almas. Existe também o Santo Daime, que é uma religião na qual também ficou muito conhecida a partir do momento em que a ayahuasca começou a ser mais conhecida. Mas para nós, do xamanismo, o xamanismo em si não é uma religião, é uma filosofia de vida. É a forma que eu vou levar a minha vida. E como eu disse que não se resume só à medicina, é no dia a dia, na manipulação de ervas para fazer um chá, um banho, se cuidar de uma forma mais natural, enfim. O xamanismo ele traz muito disso. Para nós, tudo que tem vida é sagrado. Então, a gente está em conexão o tempo todo com o sagrado. No xamanismo, tudo acontece de forma ritualística. E se vocês pararem para observar, absolutamente todos os eventos da natureza são uma ritualística. Uma flor, até ela chegar a ser aquela flor, ela foi uma semente que foi trazida por algum bichinho, que depois precisou de água para se nutriu na terra, precisou de sol para se nutrir. Foi acontecendo todo um processo até que nascesse uma folha, até que nascesse mais folhas e até que ela se tornasse flor. Então, dentro da espiritualidade, para nós também acontece dessa forma. Dentro das ritualísticas, a gente acaba conhecendo várias medicinas, e uma delas que eu já citei é o rapé, onde a gente tem que se atentar muito, porque é uma medicina que traz tanta conexão, tanto autoconhecimento, tanto bem-estar, tanta cura, que se a gente não prestar atenção, logo a gente está aplicando a todo momento. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com diversas pessoas. A gente tem que estar atento o tempo todo. Às vezes você está passando por uma questão difícil e ele acaba sendo aquele suporte. Tem que estar muito atento a isso. É porque assim como todos os remédios, ela tem a parte química dela, o tabaco. Por isso é importante sempre essa atenção. Muitos acabam não gostando e tirando os créditos de uma ayahuasca, por exemplo, ou das medicinas da floresta, porque as pessoas estão muito habituadas a terem um problema e maquiarem com o remédio. Você tem uma questão, você vai lá, toma um remédio e você tira os sintomas por um tempo. Então elas não estão acostumadas a terem que se olhar, até porque ter que se olhar às vezes é um pouco dolorido. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então é muito mais fácil para a gente só tomar um remédio. E as medicinas da floresta, elas vão de encontro com a questão, a raiz do problema. Por que eu tive aquele problema? Por que eu estou com tal problema? Ele vai te mostrar lá desde a raiz o que originou tudo aquilo. Quais foram as questões que foram juntando até aquilo se tornar um problema, uma doença, enfim. Para que você não chegue a tais pontos novamente. Ou seja, nessa movimentação toda, a gente vai aprendendo a se olhar, a se conhecer, que é o mais importante para nós dentro dessa egrégora do xamanismo. Uma assimilação muito forte que a gente vê dentro do xamanismo também é ligado aos xamãs. Quem eram os xamãs? A gente tem um exemplo muito grande no filme 300 a respeito disso. Quando nascia uma criança, eles deixavam na natureza, eles deixavam na floresta, nas matas, para que aquela criança retornasse depois de um tempo. Se ela retornasse, ela era considerada um xamã, porque ela passou por diversas questões, ela sobreviveu, depois retornou com muita sabedoria. Então era considerado um xamã. E isso é um resumo muito grande do que é um xamã. Aí sim, ele está apto a cuidar de outras pessoas, a comandar aldeias. Ser xamã não é um privilégio só de um. Muitos podem estar se tornando xamãs quando eles se dispõem a se conhecer, a se olhar, se curar, a mudar formas de pensar para conseguir sempre estar se elevando mais e mais e mais e buscando conhecimento, força e passando pelos seus problemas, enfrentando-os com garra. Então, privilégio que muitos podem atingir se conseguirem buscar cada vez mais esse nível de consciência elevado. Que no fim das contas era algo que já estava aqui, já está dentro de nós e que tentaram nos privar por muito tempo desse autoconhecimento, desse conhecimento da força que nós carregamos. A gente sempre foi ensinado a não se perceber. Olha, não tem nada aí dentro de você, só aqui.
né? Isso que a igreja tentava fazer, manipular as pessoas para que elas não se conhecessem e fugissem da própria essência delas. Para mim, o xamanismo, ele se resume a esse mergulho para dentro de si, uma viagem para dentro de si. É esse convite para aprender a mergulhar nas suas águas e para aprender a tirar sempre o melhor de cada vivência, de cada dia, resgatando a sua espiritualidade, a sua ancestralidade, a sua conexão consigo mesma. Esse autoconhecimento, esse cuidado que você começa a ter a mais com você, que você não tinha antes. A gente vem de padrões muito adoecidos, de famílias muito adoecidas, e até a gente aprender a cortar o ciclo e aprender a levar a vida de uma forma mais saudável, às vezes demora um pouco. Ou nem tanto quando a gente conhece as medicinas da floresta, mas tudo acontece também ligado ao nosso merecimento, ao quanto a gente é esforçado para sair desses velhos padrões, desses padrões repetitivos, adoecidos, enfim. As medicinas, elas trabalham de forma mágica para todos que realmente honram elas, honram toda a ancestralidade. Para nós, para os xamãs, tudo que existe tem vida e tudo que vive é sagrado. Então nós temos muito respeito, aquele respeito genuíno pela natureza, pela terra, por tudo que vem dela, os cristais, os alimentos, as pedras, a água, o ar, o mar, enfim, tudo é sagrado. Então, quando a gente fala sobre respeito genuíno, algo mínimo é a gente nunca poluir um ambiente. A gente nunca vai trazer poluição para o ambiente, porque o que a gente traz, a gente leva junto com a gente. Então, é um pequeno exemplo que faz toda a diferença, mas isso vai muito além. O respeito genuíno é algo inexplicável e que só quem realmente sente essa gratidão por tudo que nos é dado, que sabe do que eu estou dizendo. Espero que tenha feito muito sentido para vocês, que tenha esclarecido muitas dúvidas, que tenha trazido chamado para alguns, para o xamanismo. Espero que quebre muitos preconceitos. Trarei mais temas, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Grande beijo. Deixe seu comentário, curta e compartilhe.